Bom dia, família! Tudo bem por aí? Espero que você esteja bem hoje. Bem-vindo de volta a mais um dia juntos, a mais um tempo de aprendizado, agora em Provérbios capítulo 6, onde nós estamos mudando de tema. Estamos falando sobre o nosso relacionamento com posses. Nós falamos ontem, se você perdeu, vai lá e veja. Nós falamos ontem sobre uma instrução bíblica para a gente não se tornar fiador nem de alguém próximo da gente, muito menos de alguém estranho que a gente não conhece, e o quanto isso pode ser problemático para a nossa vida, para o nosso equilíbrio financeiro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que parece que é um tema diferente, mas está conectado ao tema de posses e de recursos, que é a nossa ética de trabalho. E uma ética de trabalho bíblica que, sim, nos comanda a trabalharmos, a nos esforçarmos, a fazermos aquilo que precisa ser feito mesmo quando não tem ninguém mandando. Uma ética de trabalho exemplar deve ser a ética de trabalho de todo cristão. Todo cristão deve ter uma ética de trabalho exemplar. E se você tiver essa ética de trabalho, isso vai também, geralmente, isso vai se refletir na sua vida financeira. Se você tem uma ética de trabalho exemplar, cara, uma das coisas mais difíceis hoje é você conseguir mão de obra qualificada e mão de obra que, de fato, dê o seu melhor. E se você der o seu melhor, eu garanto para você, independentemente da empresa que você está, o crescimento é uma questão de tempo, porque pessoas estão sedentas por gente que se importe. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nesse contexto de posses, vamos falar sobre a ética de trabalho. Eu quero que você entenda o seguinte a respeito da cosmovisão bíblica, né? Do pensamento bíblico sobre trabalho. A Bíblia, ela sustenta uma visão meritocrática, ok? Onde você deve merecer aquilo que você recebe, é o teu mérito. Cara, você estudou, você se empenhou, você chegou cedo, saiu tarde, lavou o carro do patrão, né? Fez além daquilo que foi pedido de você. Cara, parabéns, você merece então um aumento, você merece uma melhoria, você merece, enfim, né? Ao mesmo tempo, a Bíblia não é contra a ajuda social para pessoas que precisam, a justiça social, né? Então a Bíblia fala de você cuidar do órfão e da viúva, cuidar dos pobres, dos imigrantes que estão no seu meio, de você dar esmolas, né, que era muito comum na época do Antigo Testamento e tal. Zero problemas, ok? Com isso. Mas o problema é que normalmente a gente tem dois lados, né, muito distintos, né? Um que só quer a justiça social, né? E às vezes se torna um assistencialismo, e o outro lado que só quer a meritocracia. A Bíblia diz, cara, tem pessoas em situações específicas que devem ser ajudados. Viúva e o órfão, né, que normalmente não tinha quem cuidava deles. Cara, nós temos uma oportunidade como povo de Deus de entrar nessas lacunas e ajudar essas pessoas. Show! Mas, fora isso, nós devemos entender que a nossa ética de trabalho, a nossa forma de ser deve ser exemplar, e a Bíblia é muito clara ao dizer, cara, quem não trabalha não deve comer. Né? A não ser que você esteja dentro dessa área de justiça social onde você precisa de ajuda. Show de bola, isso é maravilhoso, isso existe, é necessário, é perfeito, show. Mas eu e você, que pela graça de Deus temos habilidade, inteligência, saúde para poder trabalhar, devemos trabalhar. E o tópico vai ser exatamente a respeito disso hoje. Nós vamos olhar no versículo 6 ao versículo 8, e vamos olhar algumas coisas que estão todas conectadas nesses três versículos. Vamos ler juntos primeiro? Olha só o que diz aqui. Observe a formiga, preguiçoso. Já dá na lata aqui já, ó. Já bota o adjetivo já na lata. Observe a formiga, ô preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Olha só que interessante, seja sábio. Está dizendo, cara, busque a sabedoria, porque Deus deixou na criação coisas para a gente aprender, até mesmo na formiga, um bichinho pequeno, na criação tem sabedoria para você, se você estiver disposto a buscar. Está dizendo, cara, tem lições de sabedoria que a gente pode extrair da criação de Deus, inclusive da formiga. E qual é a lição? Olha aqui, versículo 7. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante. Ainda assim, armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante.
ainda assim ela armazena as suas provisões. Hoje a gente sabe, a ciência tem mostrado que existe uma hierarquia dentro da organização social das formigas. Beleza. Mas o que o texto aqui está dizendo? Que não fica alguém cobrando. Pode até ter uma hierarquia social dentro, né, da organização das formigas. E existe, aparentemente, pelo que a ciência está levantando. Mas não tem que ficar alguém falando, não tem que ficar alguém cobrando, não tem que ficar alguém supervisionando, porque a formiga, se você não ficar de olho nela, ela se encosta. Não. A formiga está sempre ativa, sempre trabalhando, sempre, né? Ela não para. Na verdade, dizem que as formigas dormem, mas dormem por microsegundos, né? Dá uma paradinha. Aquela paradinha que a gente vê, na verdade, ela dormiu, acordou e continuou, né? Mas a formiga você não precisa ficar mandando. Você vê que, cara, elas não param, né, de trabalhar sem ter que ter uma mega supervisão e cobrança. Assim deve ser a minha e a sua ética de trabalho. Se nós estamos numa função, né, as formigas têm as suas funções dentro da hierarquia. Se nós estamos numa função, eu já sei o que fazer, cara. Cara, começou o meu dia, né, para a formiga, raiou o sol, cara, vambora, vambora. A gente já sabe o que fazer, não precisa ficar ninguém mandando. Eu estou aqui para cumprir uma função, eu sei qual é e eu vou fazer. Né? É claro que existe uma organização, mas não é uma organização para ficar de olho e cobrar para que o funcionário faça o que ele já foi pago para fazer. Assim deve ser eu e você. Nós temos gestores, temos pessoas que cuidam da gente, show de bola, maravilha, sem problema nenhum. Supervisores, pessoas para quem a gente reporta, ok. Mas não deve depender da cobrança deles o nosso trabalho. Nós devemos prestar conta daquilo que eu naturalmente já fiz por causa da minha ética de trabalho. Ética de trabalho não vem de cobrança, ética de trabalho vem de caráter. Ética de trabalho não vem de cobrança, ética de trabalho vem de caráter. Então ele diz, cara, vai ter com a formiga, porque você vai aprender algumas coisas de sabedoria. Entre elas, você vai aprender o seguinte: não tem ninguém que tem que cobrar a formiga, ela simplesmente faz o que ela sabe que ela deve fazer. Queridos, nós devemos ser assim. Você sabe a sua função, você sabe o que te foi dado a fazer, o cargo que te foi confiado, o salário que te é pago. Nós devemos simplesmente fazer. A outra coisa que é muito interessante aqui sobre a sabedoria da formiga está no versículo 8, olha só. E ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Note que ele está falando de verão e de colheita aqui, que é outono, né? Mas ele fala da época, olha só. Perdão, não estava vendo, né? A época da colheita, ajunta o seu alimento. O que ele está falando aqui? Ele está falando, cara, ela não somente faz o que precisa ser feito, mas ela faz na hora certa. Ela não tá tipo assim, poxa, agora, cara, nossa, inverno, bateu uma fome aqui e a gente não acumulou comida. Vamos sair agora tentando caçar comida no inferno. Gente, se você vive numa área gelada, num lugar que tem um inverno um pouco mais rigoroso do que o nosso aqui, e a Terra Santa, né, chega a ter neve de vez em quando em Jerusalém, não é tão comum, mas chega a ter, então um pouco mais rigoroso do que aqui. Então eu descobri o seguinte, cara, no inverno você não tem o que ir lá muito colher. O inverno é uma época, né, da agricultura se refazer e em alguns casos de dormência. Então, não é só fazer o que foi mandado fazer, é fazer na hora certa. Porque quantos de vocês sabem que tem coisas no nosso trabalho que se eu fizer, mas eu fizer com um mês de atraso, é como se eu não tivesse feito. Não adianta mais fazer, já passou a época, já passou o momento, né? Então, é fazer, mas é fazer também no tempo certo. Assim como a colheita tem um tempo certo, o verão é o tempo de trabalhar para armazenar para você ter no inverno. Tem coisas no meu e no seu trabalho que se a gente vai fazer, a gente tem que fazer agora. Tem que fazer agora, né? Então, são coisas que, né, para a gente lançar, por exemplo, a nossa ampliação do prédio, né? Que nós lançamos e estamos arrecadando recursos, tal, você já sabe do projeto. Nós começamos a mexer nessa ampliação em julho do ano passado, para lançar para vocês em março desse ano. Por quê? Porque se eu fosse começar a mexer nos desenhos para ver o que nós vamos fazer, para ver orçamento e ver, cara, método construtivo, toda essa coisa, em março eu ia lançar isso em setembro. Então, para estar pronto para trazer para vocês algo,
nós tivemos que começar 9 meses antes, 10 meses antes, junto com a equipe que está trabalhando comigo. Entende? Então, existe uma época correta de se fazer aquilo que precisa ser feito, para que na época certa tudo esteja no lugar. Então, são duas questões de ética de trabalho. Fazer o que tem que ser feito, sem ninguém ficar tendo que chamar, e fazer no tempo certo, na hora certa. Né? Você que tem filhos, né? Já sabe disso, que às vezes a gente se frustra um pouco com os nossos filhos à medida que a gente ensina eles, né? Porque às vezes, cara, até faz aquilo que foi pedido, mas faz 10 horas da noite, no final do dia. Deixou até o final do dia. Lá no final do dia, 10 horas da noite, quando não tem mais o que fazer, aí fazem. Né? E a gente se frustra porque a gente fala, cara, não é só fazer, é fazer no tempo certo. 10 horas da noite não é hora de resolver isso, já deveria ter feito há muito tempo. São duas funções básicas, ou dois aspectos básicos de uma ética de trabalho que vai produzir prosperidade e bênção. E queridos, vamos falar sobre prosperidade e bênção aqui? Muitas igrejas hoje estão pregando que se você só vier para o culto e você fizer a coisa certa, e você der uma oferta, e você, sei lá, você vai prosperar e vai ser abençoado. E deixa eu te dizer, a Bíblia fala de comportamentos que geram prosperidade e bênção. Fala mesmo. Mas não são comportamentos mágicos que você vai lá e o pastor André vai orar por você e você vai prosperar e vai abençoar. Cara, a Bíblia fala de coisas como ética de trabalho. Você quer prosperar, quer ser abençoado? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, sabe? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas, sabe? Coloca, cara, toda a tua vida diante de Deus, se entrega a Ele, prioriza a sua vida, entra em relacionamento com Deus, ora antes de tomar decisões, faça o que tem que ser feito sem ter que ser mandado, faça no tempo certo. Cara, se você fizer isso aí, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E é uma construção. É uma construção que você vai poder fazer ao longo da sua vida com a sabedoria de Deus. Se você trabalha hoje, né, como funcionário de algum lugar, deixa eu te dizer que se você aplicar essas duas coisas, se você só fizer sem ter que ser mandado e fizer no tempo certo, você já vai se sobressair sobre a maioria. Gente, não é difícil o que a gente está falando, tá? Você se sobressair no trabalho não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não venha dizer que é porque não é difícil. Porque a maioria das pessoas não fazem essas duas coisas básicas. Se você fizer, é uma questão de tempo até que alguém note. E quando notarem, pode ter certeza que vão começar a confiar a você cargos maiores de liderança, cargos maiores de confiança. E muito além da gente fazer isso para a gente prosperar, nós devemos fazer isso como parte do nosso testemunho. Porque outro princípio que você precisa aprender, pessoas prestam muito mais atenção naquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Você pode falar que Jesus é o teu Salvador, que Ele mudou a tua vida, que você é isso, que Ele te ama e você ama Ele, que você vai para o céu, e tudo isso é maravilhoso, não tenho dúvida disso. Mas quando as pessoas veem um comportamento transformado, por que as pessoas criticam a igreja hoje, né? Porque pessoas falam que tiveram encontro com Jesus, mas o comportamento não mudou. Chama isso de hipocrisia, né? Mas quando pessoas veem um comportamento transformado, falam, cara, eu sei que você fala esse negócio de Deus aí, mas eu tô vendo na sua vida que a sua ética mudou, que o seu jeito de ser mudou. Então, queridos, que nós possamos aprender, né? Uma das fórmulas bíblicas para prosperar, sabe qual que é? É você fazer o que precisa ser feito sem ninguém ter que te mandar. E é você também, como a formiga aqui, fazer no tempo certo. Existe um momento para fazer. Não adianta tentar estocar grãos no inverno. Os grãos já foram colhidos, já foram tirados, já não estão mais disponíveis. E aí você até faz, mas faz no tempo errado. Então que nós possamos aprender, né, esses princípios, possamos trazer para dentro da nossa vida e que você possa prosperar através dessa sabedoria. Entregue para nós a partir do exemplo de um pequeno inseto, né? Quase que insignificante, mas que nos ensina coisas valiosíssimas e preciosas para a nossa vida. Vamos orar por isso? Pedir a ajuda de Deus nesse sentido? Pedir que Deus nos ajude a refletir isso, né? E a ensinar os nossos filhos a respeito disso. Você que é pai, você que é mãe,
precisa ensinar o seu filho a respeito dessa meritocracia. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. É melhor que você ensine em casa, dentro do ambiente de amor e de cuidado e de mentoreio, do que soltar eles para a vida despreparados e eles aprenderem do jeito difícil. Então aproveite o ambiente da sua casa para ensinar o seu filho sobre meritocracia também, preparando ele para o mercado de trabalho, e pode ter certeza que se ele vier com esse entendimento de casa, quando chegar no mercado de trabalho ele vai voar, ela vai voar de forma tremenda. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra de sabedoria para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque a gente sabe que é sábio, porque todos nós temos experiência com isso, sabemos que isso de fato funciona, Pai. Obrigado porque há confirmações na nossa própria experiência que falam sobre essa realidade. Deus, eu oro hoje para que nós possamos pegar aquilo que sabemos ser verdade, aquilo que a Tua palavra afirma ser verdade, possamos aplicar às nossas vidas, que o nosso maior testemunho, Deus, seja não tanto aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Pai, obrigado mais uma vez por todo esse entendimento sobre posse, sobre trabalho, sobre ética que estamos entrando. Nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. À medida que você vai para o trabalho aí, se você está indo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você possa ser bênção e luz nos lugares onde Deus te colocou. Abraço, até lá.